Esse vídeo introduz os temas operacionais. O que fazemos e como fazemos a gestão da empresa, no dia a dia. Para conduzir os assuntos dos próximos vídeos, eu vou usar 3 livros como base e trazer também a nossa experiência de operação aqui no Casime. Eu vou começar com o livro O Gestor Eficaz, do Peter Drucker. Antes dele, as teorias de gestão de empresas, elas vinham quase todas de observação de linha de montagem, geralmente de carros, onde a atenção estava concentrada no controle e melhoria do processo de produção. Essas teorias foram chamadas de administração científica, porque elas são bastante influenciadas pelo método, como cartesiano, aquele que divide o problema em diversas partes e elabora uma observação que parte do mais simples para o mais complexo, seguindo um encadeamento assim linear, processual. E Peter Drucker, ele inaugura uma nova geração que entende a empresa como um organismo vivo, cheio de pessoas. Além dos processos, a gente tem as pessoas, Para a eficácia da produção, ele propõe a valorização do indivíduo e do conhecimento, que é uma alternativa às ferramentas de controle e punição, que provaram que não são nem um pouco eficazes e fazem o mundo bem pior, Demorou um pouco para a gente enxergar que a gente não é máquina, que a gente não é só uma peça nessa engrenagem. E Peter Drucker é o pai da administração moderna, mas quando ele desenvolveu essas ideias, o mundo ainda não era VUCA. Ele nasceu em 1909, ele morreu em 2005, então ele viveu quase 100 anos. Mas por mais vanguardista que ele fosse, a experiência dele não inclui um mundo com internet conectado, com várias tecnologias mudando o tempo todo. E essas mudanças das últimas décadas tornaram grande parte da obra dele defasada, diante dessas novas metodologias ágeis que a gente está vendo por aqui, que já tem a ver com o mundo conectado. Mas o cara era genial e foi a partir das ideias dele que muitas das técnicas, das metodologias atuais se desenvolveram. Conceitos como descentralização do poder, para uma relação mais horizontal nas empresas, criatividade e inovação como gestão estratégica, autogerenciamento e muitas outras ideias que nos preparam, para essa nova etapa que a gente está vivendo. Ele conta que na larga experiência dele com diversas empresas e segmentos, atuando na gestão, e como consultor, ele viu empreendedores de sucesso com as mais variadas características. Tímido, agressivo, medroso, brincalhão, falante, maluco. Então, ele desmitifica a questão de que um certo tipo de personalidade faz um melhor gestor ou um melhor líder. E ele declara que a eficácia, ela pode ser aprendida. E na busca pela essa resposta, sobre o que faz então um bom gestor, ele definiu 5 atitudes para alcançar a eficácia na gestão. E o próximo vídeo vai começar por aí. Eu vou falar sobre o uso eficiente do tempo, sobre uma gestão baseada em resultados e não no volume de trabalho, sobre focar nossas ações nas nossas forças e não nas nossas fraquezas, sobre como avaliar o que a gente tem que fazer primeiro e, por fim, vamos falar sobre o método, que nos leva ao segundo livro desses próximos vídeos, que é a Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse já é um livro bem mais recente, lançado em 2011, no Brasil em 2012, que fala dessa nova abordagem flexível de gestão, para lidar não só com desperdício de tempo e esforços nas empresas, mas também com a forma como desenvolvemos nossos projetos no dia a dia. Esse livro é o primeiro que trata especificamente da gestão de startups. Ele procurou explicar, assim como o Design Thinking que ele menciona no livro, como esse ciclo construir, medir e aprender é fundamental para lidar com o mundo de hoje. E ele fala também sobre os motores de crescimento das empresas nesse novo cenário, ou seja, super relevante, e eu vou falar um pouquinho disso para você. E por que esses conceitos de startup podem ser úteis para você, Porque as empresas de casamento, elas têm muitas características similares às startups. E uma das principais é a equipe enxuta. Somos como os startupeiros, empreendedores que jogam em todas as posições. Da mesma forma que a administração científica foi inspirada pelas linhas de montagem das indústrias, os desafios que as startups vivem hoje para desenvolver sistemas e entender a usabilidade ideal para o público, trouxe para a gente essa geração de aprendizado, como o Design Thinking, o Scrum e muitos outros. São metodologias que vieram desse tipo novo de fazer empresa. Você provavelmente não é engenheiro, nem advogado, nem economista, mas quando foi pensar em como lidar com o seu negócio, você precisou seguir a sua intuição dentro dessas competências. Imagina um buffet sem engenharia de processos,
que não pensa na ordenação das atividades, que cada hora prepara um prato numa ordem diferente, que só faz compra quando vê que acaba, né, o ingrediente, que não programa nada. Daria certo? E sem fazer conta, para ver se a empresa gera receita maior que o custo de produzir. Daria certo? Mesmo não sendo advogado, todo empresário, né, tem que saber alguma coisa sobre fiscalização, sobre um pouco de contabilidade, enfim, várias outras coisas. E agora a gente precisa pensar também no contexto digital e no design da nossa empresa. Depois da administração clássica falhar, alguns empreendedores saíram na contramão da formalidade e adotaram um estilo focado em fazer. No livro ele chama essa atitude de Just Do It, né, o lema da Nike. Como se fazer fosse o mais importante, com ou sem planejamento. Então agir, inovar era a palavra de ordem. E muitas startups super descoladas faliram sem que a gente nem soubesse que elas existiram, né? E o Eric Ries aponta que o caminho do meio é a melhor alternativa. Empreender é administrar. Mesmo que a eficácia dependa de uma flexibilidade, né, em momentos de desordem, são os hábitos, a organização dos processos e a disciplina que trarão sucesso no tempo que ele precisar para acontecer. A gente falou disso lá nos módulos de hábitos e disciplina. Não tem jeito, é o dia a dia que faz a tua vida, né? Para encurtar o tempo até o seu objetivo, ao invés de traçar um plano, né, linear com começo, desenvolvimento e fim, o planejamento estratégico ele precisa fazer parte da operação. Um plano é importante para você ter um norte para te guiar, né? Mas ele só tem validade se ele estiver realmente ligado ao aprendizado que vem da operação. Você precisa modificar suas atitudes e seu plano conforme aprende com a prática. Uma visão bem interessante desse livro é que ele encara o aprendizado como o índice de sucesso de uma ação. Ou seja, nem sempre a gente atinge o objetivo, né, em números, em resultado, né? Mas ele pode ser visto excelente se tiver ensinado algo necessário para realizar a missão, né? Se você descobre que aquilo lá daria errado, que bom que você descobriu no MVP, né? Então a valorização máxima desse caráter investigativo muda o enfoque de tudo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a gestão financeira também, que eu acho importante, sobre essas informações mais importantes para você avaliar a eficácia do seu modelo de negócio. Afinal, as empresas precisam gerar lucros e a gente precisa entender disso. Mas a parte mais importante dessa etapa, na minha opinião, é o último vídeo, o Scrum. É aí que tudo que a gente viu até aqui vai se assentar na prática. Essa é a metodologia que vai fazer a maior diferença no dia a dia da sua empresa. É um método super simples, praticamente uma forma de gerenciar uma lista de tarefas. Mas a grande sacada é que o Scrum, ele determina um ritmo de ajuste de rota que funciona dentro de um cenário de instabilidade e incerteza, que é o terreno onde a gente pisa, né? Quantas reuniões são desperdiçadas porque depois de horas deliberando sobre como fazer tal mudança, o dia a dia vem a avalanche sobre, né, o que a gente ia fazer, toma outro rumo e a reunião acaba perdida. Discutiu-se pra caramba uma coisa e depois no dia a dia não foi usada. E aí a sensação é de fracasso, de desperdício de tempo. E o Scrum, ele leva isso tudo em consideração, né? Que os planos mudam toda hora. Que no momento em que a gente planeja uma nova ação, algo novo pode acontecer ou um imprevisto pode atrasar a data de alguma tarefa. E aí o plano inicial perde o sentido e ele acaba sendo ou descartado e seguimos a operar, né, na intuição, sem o plano, ou ele acaba não sendo executado porque o plano foi mal elaborado e teve problemas. Gente, todo plano tem problemas. A gente tem que inserir como parte do trabalho resolver esses problemas sistematicamente. Por exemplo, às vezes um fornecedor tem uma ótima ideia, né, para melhorar algum item. E aí ele desiste do plano porque o cliente não quis pagar essa melhoria. Aí depois de um tempo, ele que inventou isso, vê outra pessoa conseguindo vender esse item. E aí de repente esse item vira um must have. Aí o fornecedor que idealizou a melhoria se sente frustrado, né? Porque ele teve essa ideia antes, mas ele não conseguiu emplacar. Mas a verdade é que ele devia ter visto que o plano deu errado, não porque a ideia era ruim, mas porque faltava aprender algo sobre como vender essa ideia para o cliente.
Muitas dessas melhorias foram uma luta para se estabelecer no mercado. Imagina a primeira vez que uma decoradora quis colocar tapete na decoração, esse custo extra. Ou quando os DJs quiseram palco, né? Alguma indumentária ali para dar uma ressaltada. Gente, inovar não é fácil. Não significa colocar um post na rua com uma novidade, você vai bombar e todo mundo vai comprar a ideia. Significa amadurecer com esse produto e testar, sempre de forma diferente, para ver a melhor aplicação do plano, até que um dia tudo que foi aprendido, tudo que foi testado, né, vira realidade. A gente trabalha 10 anos para ficar famoso de um dia para o outro. A notícia é que praticamente todo plano é ilusão. Eles não podem ser seguidos cegamente, porque o mundo está em constante movimento e tudo precisa ser testado e remodelado. Então, seguir um plano sem absorver as experiências e informações reais é errado e é pouco eficaz. Gera retrabalho e só frustração. Os planos precisam de revisões frequentes. A empresa precisa de revisões frequentes. Assim como o nosso mindset, nossos hábitos e tudo mais na vida. A gente alterna entre fracassar e dar certo. Fracassar e dar certo. Mas o fracasso é parte, não é fracasso. A maior sacada dessa nova geração é largar essa ideia fixa do plano engessado, né, em linha reta. E aceitar um movimento contínuo, sinuoso, né, de revisão do próprio plano enquanto vive a execução dele. Lembra das bolhas de Sloterdijk? A gente tem que misturar as esferas estratégicas de planejamento com as esferas táticas e operacionais do dia a dia. A gente tem que juntar isso tudo. Eu vou aproveitar esse capítulo de introdução à operação para dividir com vocês a nossa experiência aqui no CASME aplicando essas técnicas, né, que a gente tem visto durante a jornada B2B. Essa é a forma como a gente decidiu aplicar, mas não é uma recomendação, né? A gente não viu ninguém falando dessa forma especificamente, mas pode te ajudar e servir de exemplo. A gente divide tudo o que a gente tem para fazer aqui no CASME em apenas 2 categorias, projeto e rotina. Eu já falei um pouco disso lá nos vídeos antigos, né? Rotina são todas as tarefas repetitivas que fazemos em algum intervalo específico de tempo para a empresa existir, né? Como, por exemplo, atendimento ao cliente, escrever as matérias, gravar os vídeos para o B2B, responder ao WhatsApp, fazer o financeiro e por aí vai. Toda ação que se repete para a empresa funcionar é a rotina. Mas muitas vezes, algo que faz parte da rotina vai também ser tema de um projeto, né? Quando a gente precisa implementar alguma melhoria ou resolver algum processo, algum problema, enfim, mudar um pouco, né, a cara, o layout, o que for. Por exemplo, uma empresa de doce, né, para casamento deve ter como rotina fazer compra, atender os casais, fabricar os doces, entregar na festa. Todas essas tarefas de rotina, um dia foram um projeto. Mesmo que de forma intuitiva, né, o empresário precisou pensar na melhor forma de fazer cada uma dessas etapas, né, dessas atribuições. Então, os projetos são atividades que a gente está trabalhando com algum objetivo específico, seja para implementar um novo produto, resolver um problema ou melhorar alguma atividade. No caso dos doces, né, um projeto poderia ser buscar um novo fornecedor de matéria-prima, de forminha. Um DJ, por exemplo, vamos supor que ele quer criar seu perfil no Spotify. Para fazer isso, ele vai precisar pensar no layout, no texto do perfil, como ele vai divulgar, ele vai ter que pensar na manutenção desse projeto, né? O que dele vai virar rotina. Ele vai elaborar uma playlist por mês, uma por semana, o que cabe na rotina. No momento que alguém seguir ele no perfil, vai ser acionado algum relacionamento? Enfim, tudo que for necessário para esse projeto, né, desde analisar o custo-benefício, desenhar a experiência do usuário, fazer a divulgação, preparação das playlists, tudo mais serão tarefas oriundas do projeto Spotify do DJ. Depois de encerrado o projeto, vai sobrar apenas as tarefas de rotina, né, que forem definidas no projeto, se é a playlist por mês, por semana, e entra na rotina. Para elaborar os nossos projetos aqui no CASME, a gente usa o Design Thinking. E depois a gente usa o Scrum, que é a ferramenta que controla o andamento de todas as atividades que a gente tem para fazer, né, no dia a dia mesmo, sejam as atividades de projeto ou as atividades de rotina. Eu vou explicar isso com detalhes no vídeo do Scrum. Eu acho muito importante separar as atividades de rotina das atividades de projeto para que a gente tenha a real dimensão do quanto a gente pode se dedicar às melhorias, né, que necessariamente vêm dos projetos. Quando as nossas atividades de rotina ocupam quase todo o tempo da empresa, né, do empresário e de todo mundo que colabora, a gente precisa reavaliar as prioridades para dar espaço para melhoria e para inovação contínua.
Saber a nossa capacidade produtiva, né? Quanto tempo a gente dedica a um cliente, como essa dedicação se manifesta sistematicamente na empresa, é muito importante para uma gestão eficiente. Mesmo o empresário que trabalha sozinho, né? Esse método é muito eficaz, porque a verdade é que dá na mesma. A diferença é que nesses casos, uma mesma pessoa vai desempenhar todos os papéis. Né? Nem todos, porque sempre tem um colaborador, né? Alguém de fora que dá suporte. Então, ter um gerenciamento organizado das tarefas de rotina e dos projetos, né, em andamento vai te dar a segurança de adiantar ou atrasar um projeto sem sentir que abandonou, né, o que começou. Todas as suas ações serão escolhidas ao invés de esquecidas. E isso faz toda a diferença. O que você não pode fazer, não deve fazer, é escutar tudo isso, o B2B inteiro, e esperar o dia ideal para implementar. Esse dia perfeito é uma ilusão que a sua mente cria para manter tudo como tá. Começa! O passo número 1 você já está dando, né? Que é reunir as informações. Então vai seguindo nesse processo. Tenta organizar essas informações e já traduzir para a sua realidade. Eu vou te contar como é que eu faço. Ao invés de só anotar, por exemplo, os motores de crescimento, que a gente vai ver no próximo vídeo, eu já anoto trazendo para os meus exemplos aqui do CASME. Então eu já boto as palavras-chave que tem a ver, né, com aquilo, com o que eu vou fazer. Não deixa a teoria na bolha, traz ela para aplicação, imediatamente. Ela não tem que estar bonita, perfeita, coerente, nem nada. Anota suas hipóteses, coleciona as inspirações, cria pequenas ações, né, que podem servir de validação para sua ideia. Então, para você se preparar para os próximos vídeos, né, que é onde a gente vai botar a operação em ordem, eu quero que você pense na sua rotina, no seu dia a dia. Tá sobrando tempo ou você vive na correria da urgência, né? Você foca em projetos que não trazem resultado ou você acha que você está fazendo projetos muito bons e está dando resultado? O próximo vídeo vai te ajudar a colocar a sua operação em ordem e fazer primeiro o que é mais importante, né? Para que a sua vida seja saudável e próspera. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.